Hoje nós vamos ver algumas palavras positivas que faz com que a gente desenvolva uma mentalidade mais produtiva, uma mentalidade mais positiva, ter mais otimismo, né, com as situações que vêm no dia a dia, que a gente vai conseguir enfrentar os desafios para vencer e conquistar os nossos objetivos e os nossos sonhos. Então a gente, quando vai buscando essas palavras, ter mais positividade, a gente consegue ter mais leveza, ser mais suave, ter momentos mais agradáveis e saber lidar melhor com os desafios da vida. E que a gente lute e acredite que será possível alcançar tudo aquilo que a gente tanto quer, tanto merece, tanto busca realizar. Então, quando a gente se preenche, toda a negatividade, todas aquelas palavras que antes a gente causava dúvida, medo ou mesmo até mesmo deixava a gente sem iniciar algo, então a gente passa a acreditar em nós mesmos, acreditar em nosso potencial, na nossa capacidade e fazer com que tudo isso aconteça. Então, vamos lá para as palavras. Momentos. Então, eu ter na minha mentalidade momentos, eu vou saber aproveitar o momento que eu estou. O momento que eu estou agora é um momento que possa ser que esteja difícil, possa ser que esteja bom. Vai depender do momento que você está. Mas o que importa é que você saiba aproveitar esse momento, que esse momento é um momento único. Então veja as possibilidades, as oportunidades, veja que é um momento que é para você crescer, um momento que é para você se desenvolver. Esse momento é para que você tenha um tempo para você mesmo, consiga refletir e por mais que seja um momento desafiador, difícil, mas que você olhe por um lado mais otimista, né? Para que você encontre soluções, encontre maneiras de solucionar esse momento difícil e que esse momento difícil ele passe. E quando for um momento maravilhoso, um momento marcante, então tenha aproveite, tenha boas lembranças, aproveite bastante para que você consiga ter bons momentos e saiba que todos os momentos, seja eles bom ou ruim, ele passa. Então saiba aproveitar, saiba olhar para um lado mais positivo e consiga apreciar esse momento para você tirar um aprendizado, para você tirar uma experiência, para você ter algum crescimento. Então tudo esses momentos nos ensina, todos esses momentos nos quer dizer algo, nos quer passar algo. Então nós sabemos nos colocar nesse momento, podemos tirar grandes ensinamentos, grandes coisas para que nós nunca esquecemos desses momentos. Precisa. Então, eu ter na minha mentalidade precisa, eu vou sempre saber o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso executar. Então, tudo isso eu vou saber o que está precisando. Então, muitas vezes eu digo, eu estou precisando de algo na minha vida, mas será mesmo se eu já tenho algo que preciso ou o que eu preciso? Realmente eu preciso? Então, eu preciso fazer essas perguntas para que eu também possa analisar tudo o que eu já tenho. Então, muitas vezes a gente começa a dizer, mas eu preciso disso para começar, mas eu preciso disso para iniciar, eu preciso de tal coisa. Então, você começa a dar desculpa e às vezes nem precisa. O que você precisa, você já tem. O que precisa, você já deve estar com ele em mãos. Então, aproveite a oportunidade e o que é preciso fazer para que você consiga encontrar as soluções, para que você precise lutar por aquilo que você quer. E essas desculpas, isso nos paralisa ou deixa fazer com que a gente não haja. Então, faça essas perguntas, tenha sempre isso em mente para que você, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter, o que eu preciso estar fazendo no momento. Então, quando eu me pergunto sobre essas questões, eu já vou tendo as respostas. Então, o que eu preciso é ter um conhecimento, então eu vou buscar ele. O que eu preciso é compartilhar alguma coisa que eu já sei, então eu vou lá e compartilho. O que eu preciso é de tal material, de tal coisa para me começar, o que eu estou querendo iniciar o meu negócio. Então, você vai lá e providencia. Então, você vai
tendo isso na sua mentalidade precisa para que você encontre tudo o que você precisa. Então você tem tudo o que precisa. Página. Então eu tenho na minha mentalidade página, eu vou saber que todos os dias é uma página, todos os dias a página é virada. Então o que é que eu preciso fazer para ter uma nova história, uma nova chance, novas realizações, novas conquistas nessa nova página, uma nova página a todo dia é dada a nós. Então o que eu fiz ontem vai melhorar o meu amanhã. Então o que eu estou fazendo hoje vai melhorar amanhã. Então eu vou sempre saber que todos os dias eu posso estar virando a página. Ah, não gostei, não foi bom o meu passado, então vira a página e construa algo diferente, crie algo diferente, renove, se reinvente e faça com que sua história tenha uma iniciativa, tenha um recomeço, não importa. O que importa é que você saiba que você tem um livro em suas mãos e essa história é contada por você. E a cada dia uma nova página é lhe dada para você fazer com que você conte a mais linda história. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de estar fazendo com que essa história seja contada, essa história seja vivida. Então, veja que todos os dias uma página é virada e uma nova página é colocada em branca para que a gente possa viver, possa ter bons momentos, possa fazer o que precisa para realizar grandes coisas, conquistar grandes coisas, acreditar no nosso futuro, dizer que vai fazer com que a gente tenha um livro e que esse livro vai ser escrito as mais lindas histórias. Eu vou viver as melhores histórias, os melhores momentos e eu vou contar tudo isso. Então você vai vendo que a cada página virada é um novo recomeço, uma nova chance e uma nova história sendo contada. Então você tem uma história linda para ser contada. Fechar. Então eu tenho na minha mentalidade fechar, eu vou percebendo que eu preciso fechar ciclos, eu preciso fechar algo que também tenha como propósito para os meus objetivos. Então tem alguma coisa que eu quero estar fechando, tem alguma coisa que eu quero tanto fechar para não ir mais e também tem fechar para você iniciar. Então você tem que saber o que você fecha na sua vida para você terminar e não voltar mais atrás e também fechar e começar, tipo, vou fechar um negócio para que eu possa ter um resultado. Isso é um negócio grande, então eu tenho que fechar negócio, eu tenho que fechar algo para que eu possa ter um crescimento. Então você vai estar iniciando algo e fechar. Eu tenho que fechar esse ciclo, eu tenho que encerrar para que eu não tenha mais esses resultados. Então vai depender da palavra e como você vai usar ela. Então ter na sua mentalidade essa palavra fechar, você vai saber. Então no momento que é para fechar algo, que é para o seu crescimento, para o seu aprendizado, para o seu ganho, ou mesmo que você feche para que você também ganhe, que você vai ganhar muito mais, fechando algo que não é mais construtivo, que não tenha mais resultado positivo, então você vai estar fechando também. Livre. Então, tendo a minha mentalidade livre, você é livre para tomar escolha, você é livre para ter decisões, você é livre para ir e vir. Então, isso faz com que a gente consiga aproveitar. Ser livre é saber o nosso direito, né, de ir e vir, saber que a gente pode tomar decisões, pode fazer escolhas. Então, você é livre e aproveite para tomar as melhores, para que você consiga ter essa liberdade, consiga viver tudo de bom na sua vida. Então você é livre. Imagina que você está batalhando, buscando tudo aquilo para você conquistar, ser livre de tudo. Então isso é maravilhoso, isso é gratificante. Então continue buscando para que você consiga sempre ter esse livre.
livre-arbítrio, ter essas livres escolhas, ter o livre em tudo, para você ter essa liberdade. Atitudes. Então, tendo a minha mentalidade, atitudes, eu vou saber qual atitudes eu preciso tomar. Eu preciso tomar as melhores atitudes, seja numa situação difícil, desafiadora, seja numa situação que eu esteja muito animada. Então, eu tenho que saber me controlar, eu tenho que saber lidar com aquelas emoções para mim tomar as melhores atitudes. Para mim não ter uma atitude ali rápida ou agir pelas emoções. Então, eu preciso analisar, eu preciso saber qual a melhor atitude eu posso tomar. Então, quando você tem as melhores atitudes, você também começa a tomar aquelas atitudes. Eu vou tomar uma atitude agora de mudar minha realidade. Eu vou tomar uma atitude agora para mudar o meu posicionamento sobre minha questão financeira. Então, essas atitudes é quem vai fazer com que você comece a ter novos resultados, a fazer com que você tenha novas atitudes para que você conquiste grandes coisas. As atitudes que eu tomei antes não foram as atitudes que me trouxeram grandes resultados. As atitudes que eu tive antes não tiveram boas escolhas. Então eu vou tomar novas atitudes. Agora eu sei que essas atitudes vão me levar para ter resultado. Essas atitudes que eu estou tomando vai me trazer um crescimento, vai me trazer grandes coisas. Então eu vou tomar novas atitudes, eu vou saber tomar grandes atitudes agora. A minha vida é importante, o meu destino, a minha escolha de tudo aquilo eu preciso fazer com boas atitudes. Experiências. Então, eu ter na minha mentalidade experiências faz com que eu busque essas experiências, saiba também que tem experiências boas e experiências ruins. Então, eu preciso saber qual é as melhores experiências e por mais que eu me baseie nas experiências de outras pessoas, veja exemplos das escolhas, das experiências que elas tiveram, mas mesmo assim eu vou querer ter as minhas experiências. Então, mesmo que a gente se inspire nas experiências dos outros, veja como foi os resultados que ela teve naquela experiência que você quer ter, então a gente já vai saber, não, eu não quero ter essa experiência. Às vezes, se for uma experiência boa, a gente vai querer. Então, o bom é a gente se focar naquelas experiências positivas, naquelas experiências que foram boas, foram experiências agradáveis, experiências de negócio, experiências que teve um crescimento, um resultado, teve um crescimento de ganho. Então a gente vai saber. Tem outras pessoas que nos ensinam a passar por experiências que não foram boas, que não foram de ganhos, foram de perda, e a gente pode se basear, se inspirar nessas pessoas que estão nos ajudando para não ter essas experiências. Então a gente também vai ter essas experiências e nós vamos ter na nossa própria experiência como negócio, no que a gente faz, no empreendedorismo, no nosso trabalho, na nossa vida. Tudo isso vai fazendo com que a gente tenha experiência, a gente vai se tornando experiente. Então tenha tudo isso. Direção. Então, eu ter na minha mentalidade de direção, eu vou saber que eu quem estou na direção, eu quem estou direcionando a mim mesmo. Eu vou saber direcionar a mim para o caminho que eu devo seguir, a jornada que eu devo trilhar, para as realizações dos meus sonhos, para as conquistas. Então, eu tendo essa direção, eu vou saber direcionar melhor os meus pensamentos, a minha mentalidade, vou direcionar os meus passos, vou ter essa direção do meu autocontrole. Então, essa direção a gente tem que saber tomar na nossa vida para que a gente não entregue a direção a outra pessoa. Então, é tipo isso. Se você tem um carro, e o carro da vida, vamos supor, e você tem toda a experiência para dirigir, tem toda a habilidade,
e você coloca outra pessoa para dirigir. Então ela vai te levar e ela vai decidir o destino, todos os lugares que vai passar. Então você que tem que ter a direção, tenha a direção da sua vida para que você encontre suas melhores experiências, tome suas melhores escolhas, viva seus melhores momentos e acredite em tudo aquilo que você pode realizar. Então, você quem tem a direção, você é quem sabe para onde ir. Então, você siga em direção a tudo aquilo que o seu coração e a sua mentalidade diz. É aqui, o foco é esse. Então, vamos nessa direção de crescimento, de aprendizado, de desenvolvimento, de ganhos, de conquista. Então, é essa direção que eu vou tomar, porque eu vejo que o meu futuro depende de tudo isso. Então, é isso. Silêncio. Então, eu ter na mentalidade silêncio faz com que eu saiba silenciar a mim mesmo. Ter o silêncio também, muitas vezes, é muito bom. Às vezes, a gente, no momento, precisava ficar em silêncio e a gente falou. E só em a gente ter falado, a gente viu o quanto nos tirou alguma coisa que não era agradável para nós, falou algo para outra pessoa que não foi construtivo e ali fica naquela coisa, remoendo na nossa mentalidade, por que eu falei aquilo. Então, muitas vezes o silêncio nos ajuda a não falar algo que no momento que a gente está naquela situação possa ser de muito ânimo ou de muita numa emoção de raiva ou numa emoção de felicidade, falar algo e depois você vem a se arrepender. Não, controle-se, saiba ter esse silêncio para tomar a melhor decisão, dizer a melhor palavra e sempre com o silêncio a gente consegue ter isso. Então o silêncio também faz com que a gente silencie do mundo, silencie das coisas, do barulho, para que a gente escute a nossa voz interior, para que a gente escute o que a gente tem a nos dizer. Então, muitas vezes a gente quer escutar e falar muito e não dá esse silêncio, mas o silêncio nos ajuda a meditar e a encontrar as melhores decisões, tomar as melhores escolhas, fazer com que a gente viva os melhores momentos e conquiste tudo aquilo que a gente quer. Esperar. Então, eu tenho a mentalidade de esperar faz com que eu consiga ter essa paciência, consiga desenvolver a determinação, né, para ter a paciência e também controlar a minha ansiedade. Às vezes a gente está esperando por algo na nossa vida, tá? E fica com aquela impaciência, com aquela ansiedade. Por que que não é agora? Por que que não chega? E fica se fazendo pergunta e isso faz com que a gente tenha ansiedade, faz com que a gente fique, saia da espera. Então a gente tem que ter a paciência para esperar. A gente esperando o tempo certo, as coisas acontecem. As coisas vão se encaixando, o universo vai trabalhando a seu favor e o que você tem que fazer é esperar, mas não esperar de braços cruzados ou ficar esperando as coisas acontecer, não, é esperar fazendo as coisas acontecer e esperar as coisas acontecer, por quê? Porque você está lutando, batalhando, dando duro, trabalhando e isso vai acontecer, então a certeza de que você tem. Então você espera. Então a espera faz com que a gente consiga acreditar que o tempo certo vai acontecer. Então espere com paciência, controle sua ansiedade, saiba que tudo acontece no tempo certo. Então esperar é a melhor coisa. Então esperar com paciência para que as coisas aconteçam. Pequena. Então, tendo a mentalidade pequena, a gente vai ter uma mentalidade pequena, pensar pequeno, ter sonhos pequenos. Não, a gente sempre quer ter uma mentalidade grande, pensar grande, a gente sempre quer
ter sonhos grandes, mas a gente não pode esquecer que a gente começa pequeno. Então a gente vai perceber, não, eu ainda não consigo pensar tão grande, ainda não consigo sonhar tão grande, mas você vai vendo pequenos sonhos, você vai conquistando e vai conquistando aqueles sonhos que você acreditou, então você já vai começando a sonhar maior e vai acreditando que você pode alcançar. E então também você vai desenvolvendo sua mentalidade. Ah, minha mentalidade ainda pensa muito negatividade, eu ainda não tenho grandes pensamentos, mas você vai buscando o conhecimento, vai buscando essa mudança de mentalidade, que você vai ver que você vai desenvolvendo uma mentalidade mais forte, uma mentalidade maior e cada vez mais você vai crescendo. Então também na nossa vida a gente não pode começar lá em cima, grande. A gente tem que começar pequeno. Ah, eu estou agora no começo, então eu vou iniciar pequeno para que um dia eu chegue lá. Todos os grandes negócios, aquelas grandes pessoas chegaram lá começando pequeno, iniciando pequena. Então elas conseguiram grandes resultados, elas conseguiram alcançar grandes coisas porque elas iniciaram, elas acreditaram, mesmo pequeno, mesmo sonhando pequeno, mas elas foram se desenvolvendo e buscando o crescimento e conseguiram grandes coisas. Então é assim que a gente vai também começar a sonhar maior, começar a sonhar grande, começar a pensar grande e começar a ter grandes realizações. Compartilhe melhores momentos com pessoas que você mais ama. Então é maravilhoso a gente compartilhar momentos e ter momentos com pessoas que a gente ama. E quando a gente gosta das pessoas, ama aquelas pessoas, então a gente tem que saber aproveitar aqueles momentos. Saber aproveitar aqueles momentos maravilhosos que vai ficar marcado. Então a gente tem que nos amar, amar as outras pessoas para que a gente consiga ter bons momentos, ter momentos únicos e saber compartilhar bons momentos. Cada dia uma página nova em nossa vida para criar nossa história. Então, cada dia a nossa vida tem uma página, é um livro, então a gente vai criar nossa história, a gente vai fazer com que vivemos essa linda história. Então vamos saber aproveitar. Ah, o que passou não foi legal, então página virada, uma nova história está a ser escrita, uma nova história está a ser contada, uma nova história está a ser vivida. Então viva, escreva e mais de tudo, saiba aproveitar cada página com belas e coisas lindas. Crie, renove, recomece, mas que você sempre esteja realizando seus sonhos, buscando, batalhando e que essas páginas virem para que novas coisas mais melhores sejam alcançadas, sejam realizadas. Então é isso. Você é livre para escolher, então você é livre para escolher. Escolha sempre as melhores coisas, escolha sempre o que te faz bem, o que te faz se sentir amado, o que te faz se sentir feliz. Escolha sempre o que te motiva, o que te move, o que te faz acordar, o que te faz se animar. Então, a gente é livre para escolher. Então, a gente escolhe tudo que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente quer se sentir vivo. Então, isso faz com que a gente se sinta suave, se sinta bem, se sinta alegre, se sinta animado. Então, é isso.